É sempre bom retornar a esta querida igreja e partilhar com vocês a palavra de Deus. O texto que nós vamos considerar hoje está em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler a partir do verso 1. 1 Samuel 30, a partir do verso 1. Está escrito: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém. Nós vamos considerar com os irmãos o tema lute pela sua família. Esse texto retrata uma crise familiar. Davi está sendo perseguido pelo seu sogro. Saul, sogro de Davi, quer matá-lo. O sogro quer matar o genro. E o genro não tem mais para onde fugir. Vai para as cidades, vai para as vilas, vai para os campos, vai para os desertos, vai para as cavernas. E seu sogro, numa campanha perseverante, com o propósito de eliminá-lo. Davi, algumas vezes, tivera a vida do sogro nas mãos, mas por entender que ele, sendo rei, era ungido de Deus, não queria tocar em sua vida. A única alternativa que Davi encontrou foi fugir de Israel. Foi buscar asilo político em outro território, território filisteu. E diz a Bíblia que Davi encontra ele e os homens que com ele estavam, 600 homens com as suas respectivas famílias, encontra graça aos olhos daquele rei filisteu, o rei Aquis, que estabelece para ele a cidade de Ziclague como sua cidade refúgio. Mas nesse ínterim, meus irmãos, diz a Bíblia que este rei filisteu reúne suas tropas e marcha contra Israel para guerrear contra o rei Saul. E a essas alturas,
Davi era o escudeiro do rei filisteu. E Davi então ia com as tropas filisteias para lutar contra Israel. Quando os príncipes filisteus refletiram e pensaram e disseram ao rei: não é prudente que Davi vá conosco. Ele é israelita, ele é guerreiro, ele é experiente. Se ele se voltar contra nós, não haverá escapatória para nós. Despede este homem, ele não pode ir conosco. A contragosto, o rei Aquis dispensou Davi. E quando Davi e seus 600 homens chegam à cidade de Ziclag, onde estavam as suas respectivas famílias, constataram que a cidade havia sido atacada. A cidade havia sido queimada. A cidade havia sido ferida. As mulheres, os filhos e as filhas tinham sido levados cativos. E diz a Bíblia que quando Davi vê esse cenário, ele e seus homens choram até não terem mais forças para chorar. Diz a Bíblia que os aliados de Davi, que tinham a disposição de dar a vida por Davi, agora se revoltam contra Davi e querem apedrejá-lo. Nesse cenário de angústia e dor e de solidão também, diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor seu Deus e clama a Deus em oração, numa breve oração. Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E Deus responde para Davi: persegue Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os rebanhos, as mulheres, os filhos e as filhas, porque o Deus que servimos é o Deus da restituição. Então, olhando para esta narrativa bíblica, encontramos aqui um exemplo clássico de como nós devemos lutar pela nossa família. E eu quero destacar duas coisas no texto. A primeira delas é este ataque do inimigo contra a família. Meus amados, ninguém tem dúvidas de que não há instituição mais atacada, mais perseguida nos nossos dias do que a família. A família está sendo atacada em todas as frentes, desde o palácio ao parlamento, desde as cortes à imprensa, desde as telenovelas ao teatro, desde as ruas até os púlpitos. Há uma orquestração contra a família, não apenas humana, sobre-humana. Quer-se desconstruir a família, atacando-a por todos os flancos. E eu queria, à luz desse texto, ver como é que é esse ataque contra a família. Em primeiro lugar, observe comigo, no verso 1, que esse é um ataque implacável. Está escrito que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag. Esta palavra ímpeto quer dizer com fúria, de forma implacável, de uma forma avassaladora. E sabe, meus amados irmãos, há muitas famílias sendo destruídas por esse ataque, arruinadas por essa tempestade de perseguição cruel, desumana contra a família. Eu estava há alguns anos pregando num culto familiar em Vitória, e na medida que eu ia expondo as escrituras, uma mulher chorava desesperadamente, a ponto de perturbar um pouco a exposição da escritura. Quando eu terminei de pregar, eu fui conversar com aquela mulher. Disse: o que está acontecendo com a senhora? Ela me disse assim: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, morávamos numa boa casa, tínhamos um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa.
Havia uma nuvem densa, escura sobre a nossa casa. Um dia, disse ela, eu acordei assustada com o grito dos meus filhos. Quando eu acordei, percebi que meu marido não estava do meu lado. Corri à porta do quarto, bati a porta, não se abriu. Eu arrombei a porta e eu me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. Quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal sobre o seu próprio peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados dos nossos filhos. Ela me disse, pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas famílias hoje, irmãos, sendo atacadas com esta fúria, de forma implacável. Mas notem vocês comigo, que este ataque, conforme o versículo 23, tem um outro elemento. Está escrito, e a esta cidade, e a esta ferido e queimado. Você queima estruturas físicas, mas você fere pessoas. Há aqui duas coisas, prejuízo financeiro e destruição de relacionamentos. Há muitas famílias hoje sofrendo revés financeiro como resultado deste ataque. Mas pior do que os prejuízos financeiros são as pessoas que ficam feridas. E há muita gente ferida. Ferida na alma, feridas nas emoções, feridas na honra. Pessoas que foram abusadas na infância e nunca superaram esse trauma. Pessoas que foram agredidas fisicamente, emocionalmente, moralmente e nunca se recompuseram dessa crise. Eu estava pregando num congresso de médicos e enfermeiras no interior de Minas Gerais, certa feita, e uma enfermeira muito sorridente e extrovertida acolhia as pessoas que chegavam. Depois da minha primeira palestra, esta enfermeira se aproximou de mim e me perguntou assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Brincando comigo. Eu disse, é claro, como não ver? E ela me disse, pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu escondo uma alma ferida. Há muitas pessoas que brincam, que sorriem, que cantam, que celebram, mas lá por dentro tem uma alma machucada e ferida. Um dia fui procurado por um senhor da igreja e ele me disse assim, pastor, o senhor podia fazer uma visita à minha mãe? A minha mãe tem quase 80 anos, eu sou o filho mais velho e desde que eu conheço minha mãe, a minha mãe sempre foi uma mulher triste, muito triste. Já levamos a mamãe para psicólogo, para psiquiatra, já fez todo tipo de exame que o senhor possa imaginar, não se constata nada, mas ela tem uma tristeza crônica. O senhor podia orar por ela? Eu disse, eu vou. Eu não a conhecia. Quando eu cheguei naquela casa, encontrei uma senhora com um olhar distante, com um semblante abatido, assentada num sofá, e eu comecei a conversar com ela. Por graça de Deus, daqui a pouco, ela disse assim, me deixem sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, ela olhou dentro dos meus olhos e me disse assim, pastor, eu sofro há 60 anos. Eu perguntei, o que houve? Ela me disse, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu fiquei muitos anos casado e eu já tenho vários anos que sou viúva. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Nesses 60 anos eu vivo numa masmorra emocional. Eu sou atormentada dia após dia com o chicote da culpa.
Eu não tenho paz. Eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher, por perceber como o diabo mantivera aquela mulher num cativeiro, numa prisão emocional, durante 60 anos. E eu falei para ela, naquele momento, da graça de Deus. Eu expus para ela o Evangelho. Eu falei para ela da cruz. Eu falei para ela do sangue de Cristo que nos limpa, nos purifica de todo o pecado. E naquele dia aquela mulher se rendeu a Cristo. O sorriso brotou no seu rosto. Tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la e de acompanhá-la ainda mais 10 anos até o Senhor chamá-la para si. Mas vivera 60 anos, ferida, machucada na alma. Há muitas pessoas assim. Mas notem comigo ainda, que quando o inimigo vem para atacar, o principal alvo do inimigo, irmãos, é atacar a família. Levaram os filhos, as filhas e as mulheres cativos, é o que está escrito no versículo 2 e no versículo 3. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. No final do verso 3 diz: e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Agora eu pergunto para você, que marido está bem, sabendo que a sua mulher está prisioneira? Que mulher está bem, sabendo que o seu marido está cativo? Como os pais podem estar bem, se percebe que seus filhos são prisioneiros do inimigo? E eu não estou falando aqui de uma prisão hoje física, pode até existir, mas há prisões talvez piores do que as grades, uma prisão emocional, a prisão de um vício, a prisão de uma personalidade conturbada e confusa, a prisão espiritual. E há muitas pessoas prisioneiras, meus irmãos, prisioneiras, como um joguete nas mãos do inimigo, como um fantoche nas mãos do diabo. Deixa eu lhes dar um exemplo. Um dia, um membro da igreja, que era um dos líderes na área de música na igreja, aproxima-se de mim e diz assim: pastor, eu vim aqui hoje comunicar ao senhor que eu estou saindo de casa, estou abandonando a minha mulher, abandonando as minhas 2 filhas, abandonando a igreja, quero viver uma aventura, quero viver uma paixão. E eu confesso a vocês que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Falei, exortei, abri a Bíblia, orei com ele, nada adiantou. Esse homem saiu de casa, deixou a esposa, deixou as filhas, deixou a igreja e foi viver aquela aventura. A mulher com quem ele se envolveu era um umbandista. E muitas vezes eu fui à casa dele para visitá-lo, tinha despachos dentro da sala dele, aos demônios. E eu falava, e eu exortava, ele já estava indo ao cemitério meia-noite, foram fazer oferendas aos demônios. E por mais que eu falasse, as coisas entravam no ouvido e saíam no outro. Um dia eu contei para aquele homem uma experiência que eu tive na África do Sul. Quando nós fomos visitar a missão Quaçasabanto, entre os Zulus têm uma cultura interessantíssima. Quando uma moça, um rapaz começa a namorar com uma moça, esse rapaz dá um lenço branco para essa moça. Se o namoro, porventura, vier a terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para ele. Se ela não devolver, é como se ela estivesse dizendo o seguinte: eu quero ser sua. E nós estávamos na missão quando fomos informados de um rapaz, ex-namorado, que abusou de uma menina, de uma moça. Os pais levaram o caso às autoridades, e a primeira pergunta foi essa: você devolveu o lenço branco para ele? Ela disse: não. E eles disseram: então não podemos fazer nada contra esse rapaz. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa lei. Então eu disse para aquele rapaz, para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se 2 semanas, o telefone do meu gabinete pastoral tocou, era ele. Ele disse: pastor, corre na minha casa, eu quero devolver o lenço branco. Eu corri para a casa daquele homem, e eu me sentei de frente a ele,
E naquele momento, um fato curioso começa a acontecer. Esse homem começa a tremer da cabeça aos pés. Esse homem começa a suar a roupa como se eu tivesse tomado um banho de roupa e tudo. E sabendo da natureza da batalha espiritual que ele estava vivendo, eu perguntei: você está disposto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então você vai pegar uma caixa e tudo aquilo que você tiver de feitiçaria dentro dessa casa, você vai botar dentro dessa caixa. E ele começou a trazer velas, aventais, patuás, correntes, figas, encheu aquela caixa. Eu disse: agora nós vamos levar essa caixa para o quintal, vou derramar 1 litro de álcool, e à luz daquilo que aconteceu em Éfeso, quando as pessoas queimaram os seus livros de magia, nós vamos queimar esses objetos aqui como um sinal de rompimento, de devolução desse lenço branco. Assim fizemos. Ele pegou o palito de fósforo e riscou, e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e aquele homem deu um grito aterrador e caiu desmaiado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor o trouxe à consciência, com o coração quebrantado, com as correntes partidas, ele estava liberto. Há muitas pessoas hoje, meus irmãos, acorrentadas, não com correntes físicas, mas com algemas espirituais, que estão prisioneiras nas mãos do inimigo. Outra artimanha do inimigo, confiram comigo no texto, está no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Você percebe que uma das artimanhas do inimigo é provocar um desastre, um terremoto na vida da família, e depois jogar uns contra os outros. Em vez de Davi ter a parceria dos seus amigos, dos seus companheiros, para se unirem, para enfrentar o inimigo, eles queriam apedrejar Davi. O inimigo vem e faz um desastre na vida da família, e joga o marido contra a esposa contra o marido, os pais contra os filhos contra os pais, e de repente a família vira um pé de guerra. Agora preste atenção: se você fizer do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado, porque esse é um dos jogos do inimigo, é buscar um culpado dentro da família. E o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Seu problema não é sua mulher, seu problema não é seu marido, seu problema não é seu pai, seu problema não é sua mãe, seu problema não é seu sogro, seu problema não é sua sogra, seu problema não é seu cunhado, seu problema não é sua cunhada, seu problema não é seu vizinho, seu problema é um problema muito maior, ele é um problema espiritual. Você precisa de armas, não carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Mas ainda, finalmente, como é que é esse ataque? Vejam vocês no versículo 16, é um verso que nós não chegamos a ler, mas está escrito aí: e descendo guiou, e eis que os amalequitas estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O ponto aqui é o seguinte: quando o inimigo impõe sobre você e a sua família uma derrota, ele celebra essa vitória sobre a sua vida. A grande pergunta hoje é esta: onde a minha vida e a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Eu queria ilustrar isso.
Vocês se lembram de Sansão? Sansão foi um fenômeno. Seu nascimento foi um milagre. Sua vida foi um portento. O único juiz que foi levantado por Deus para libertar o seu povo, que fez carreira solo. Ele era nazireu, consagrado desde o ventre, cheio do Espírito Santo. E vocês bem sabem que um nazireu não podia fazer 3 coisas, lembram-se? Primeiro, ele não podia tocar em cadáver. Segundo, ele não podia beber bebida forte. Terceiro, ele não podia cortar o cabelo. Diz a Bíblia que um dia o Sansão, caminhando com seu pai, viu uma moça filisteia e disse assim para o seu pai: papai, eu quero aquela moça para mim. O pai disse: não, filho, essa moça é filisteia. Essa moça faz parte do povo que nos oprime. Essa moça adora outros deuses. E ele respondeu: eu quero é esta, porque só desta eu me agrado. Nota de rodapé. Eu sou pastor há 36 anos e eu nunca vi um rapaz ou uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na questão de namoro, tenha sido feliz no casamento. Segunda coisa, nós pais deveríamos ter coragem para interferir no namoro dos nossos filhos. Se você percebe que um jovem está chegando em casa, uma menina está chegando em casa depois do namoro, ou no namoro, chorando, o telefone toca e atende, e termina no telefonema chorando, e depois que começou a namorar, já não consegue mais conversar com a família, já não tem mais amigos na igreja, a coisa parece que cada dia que passa a situação fica pior. É hora de pai e mãe ter coragem de interferir. Diz a Bíblia que um dia o Sansão está indo para a casa da moça e um leão novo saiu em cima dele. Ele era muito forte, diz a Bíblia, que pega esse leão novo, rasga-o como se rasga um cabrito e joga do lado de fora da estrada. Eu acho curioso porque eu não consigo rasgar um coelho, né? Quanto mais um leão. No dia do casamento, ele lembrou da cena, caminhando com seu pai, saiu da estrada, foi lá onde tinha jogado o leão, e na caveira do leão tinha um enxame de abelhas. Ele enfiou a mão lá dentro, pegou um favo de mel, começou a chupar o favo de mel, ainda deu para o seu pai ainda. Quebrou o primeiro voto de nazireado. Ele não podia tocar em cadáver. Ele foi procurar doçura no que estava podre, prazer no que era proibido. Aí diz a Bíblia que vai para a festa. E o livro de Juízes diz algo curiosíssimo, diz que ele deu uma festa de arromba, porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer o seguinte: eu sou nazireu, se fosse hoje, diria, eu sou um crente, e a minha festa é diferente da festa dos outros jovens, porque eu tenho um compromisso com o meu Deus. Quebrou o segundo voto ali. Nota de rodapé outra vez. Eu sou, assim, rodando por esse Brasil afora, eu tenho escutado, pastor Roster, de muitos colegas, da angústia sobre o que está acontecendo no Brasil afora, com respeito às festas de casamento dos crentes. Você vai para a igreja e tem um belíssimo culto de adoração a Deus, depois você vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. Bebida alcoólica se serve todas. Daqui a pouquinho as luzes de uma boate começam a girar, e o povo de Deus bêbado cai na pista de dança, e volta para casa com as pernas trôpegas. E alguns ainda argumentam: não, mas vai ter lá o fulano de tal, se eu não servir uma bebida alcoólica lá, vou ficar muito sem graça. Meus irmãos, que tome água e guaraná. O dono da festa é você.
E eu posso lhe garantir que você pode fazer uma grande festa sem copiar o mundo. Você é um servo de Deus, uma pessoa consagrada a Deus. Você tem que ter coragem para dizer: a minha festa é diferente. Aquela festa de casamento foi tão complicada que o Sansão propôs um enigma lá na festa. E as pessoas disseram para a mulher dele assim: olha, ou você tira esse enigma dele, ou a gente mata você, sua família. Já pensou um negócio desse? E o Sansão teve que sair da festa de casamento para matar 30 homens. Tem graça isso? Quando ele volta dessa matança, o sogrão dele deu a mulher dele para outro homem. Devia ir para o livro dos Guinness, porque nem lua de mel teve. Ele fica revoltado, bota fogo na campina dos filisteus, eles prendem Sansão, ele mata 1000 filisteus com a queixada de um jumento, e diz a Bíblia que ele desce para Gaza e se deita com a prostituta, um homem cheio do Espírito Santo, porque foi cedendo aqui, cedendo ali, cedendo acolá. Agora ele já não tem mais referência na sua vida espiritual. Ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração, e vai se deitar no colo de Dalila, e vai tornar a brincar com o pecado de novo, até que ele expõe para ela o seu coração, e diz o seguinte: o símbolo da força de Deus na minha vida está nos meus cabelos. Cortaram o cabelo dele, e ele pensou que podia escapar de novo, mas o Espírito de Deus já tinha sido retirado dele. Ele quebrou o seu terceiro voto de nazereado. Agora ele era um homem comum, e ele foi preso, seus olhos foram vazados. Ele, que significa pequeno sol, ou sol, está cego. Ele que foi chamado para ser um libertador, está escravo. Ele que devia glorificar a Deus foi levado para um templo pagão, o templo de Dagon, e lá eles estão escarnecendo de Deus, estão prestando homenagens a um Deus pagão, porque um servo de Deus não levou Deus a sério na sua vida. A grande pergunta é: onde a nossa vida está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Bom, se eu parasse aqui, certamente todos nós ficaríamos muito angustiados. Portanto, essa mensagem tem uma segunda parte. E a segunda parte não é mais agora sobre o ataque do inimigo, mas a segunda parte dessa mensagem é o que fazer quando você constata que o inimigo está cirandando com a sua vida e com a sua família. Primeira coisa que Davi fez, irmãos, está aí no versículo 4, confira comigo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Amados irmãos, tem hora que é preciso ter coragem para chorar. E não é chorar com a porta do quarto trancada, não, é chorar em público, para todo mundo ver. Porque quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está dizendo que não pode aceitar passivamente a decretação da derrota. Quem chora não se conforma com o caos. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos lutando pela nossa família com o coração seco demais e com os nossos olhos enxutos demais. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Eu não sei quantos de vocês conhecem o ministério de Tim Simbala ou já leram algum livro dele. O pastor Tim Simbala é um pastor batista, lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, perto de Nova York. Ministério abençoadíssimo, uma igreja com mais de 5.000 membros. Sua esposa tem um ministério na música, conhecido em toda a América. Um dia ele chegou em casa, sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele: papai, eu não quero saber do seu Deus mais, não quero saber da igreja mais, eu quero curtir a vida, eu quero sair de casa. Você já pensou que aqui um pai, pastor, escutar isso de uma menina adolescente? Não adiantou, por mais que ele insistiu, por mais que ele pediu, por mais que ele chorou, ela botou uma mochila nas costas, saiu porta fora, foi embora. Pastor Tim Simbala pensou em largar o ministério. Eu não tenho estrutura emocional para enfrentar uma crise dessa. Um dia um colega ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você.
Mas eu pergunto: que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Um dia ele estava na igreja num culto de vigília, e ele disse que num dado momento da vigília, uma irmã se levanta e diz assim: pastor Tissimbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. Ele disse que naquele momento os irmãos deram as mãos ao redor dos bancos, levantaram um clamor, e ele disse que naquele momento parecia que aquele templo tinha se transformado numa sala de parto, de gemidos, de soluços. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse assim para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, de manhã, a campainha toca, a mãe vai à porta, é a sua filha, chorando. Entrou porta dentro, foi ao quarto onde estava seu pai, agarrou-se nos seus pés e disse: papai, por favor, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada, o que aconteceu? Eu fui acordada, tomada por uma profunda convicção de pecado, parece que escamas caíram dos meus olhos. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para a minha família, eu estou de volta para a minha igreja, estou de volta para o meu Deus. Deus rompeu as minhas algemas. Amados irmãos, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança de Deus e nós não podemos desistir deles. A segunda coisa que Davi fez, note comigo no versículo 6, está escrito lá na parte B: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Em que circunstância Davi se reanimou? Quando os seus 600 companheiros, homens de guerra, que eram outrora amargurados de espírito, e Davi investiu neles e fez deles um exército. Esses homens que tinham coragem de lutar com Davi, dar a vida por Davi, agora querem apedrejar Davi. O cenário que eu vejo, pastor Costa, é de um pastor de uma igreja de 600 membros. E quando ele olha para a sua congregação, não tem nenhum membro a favor do pastor, junto com o pastor, aliás, querem matar o pastor. Eu me coloco no lugar dele pensando: se eu vivesse essa cena, o que eu faria? Será que você naufragaria? Nessa circunstância de abandono, de hostilidade, depois de ver sua cidade queimada, depois de ver sua família cativa, depois de ver seus amigos contra ele querendo matá-lo, diz a Bíblia que Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele não se reanima porque ele é forte, ele não se reanima porque o inimigo é fraco, ele não se reanima porque tem muita gente do lado dele, ele não se reanima porque ele tem uma estratégia, ele se reanima, apesar de tudo, no Senhor, seu Deus. Sabe o que significa isso? Eu não sei que tipo de crise você enfrenta na sua casa, eu não sei quão grave é essa crise, quão profunda é essa crise, quão desanimadora é a circunstância, mas eu quero dizer para você que se você se voltar para Deus, tem esperança, não tem causa perdida nas mãos do Deus onipotente. Terceira coisa que Davi fez, confira comigo, versículos 7 e 8, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Terceira coisa que Davi fez foi orar. Preste atenção que ele não se reanimou para entrar numa batalha carnal, com bravatas humanas. Tem luta na nossa casa, irmãos, que nós não vamos vencer no grito, nós não vamos vencer no argumento, nós não vamos vencer com questões judiciais, nós vamos vencer quando nós nos colocarmos de joelhos. O que eu acho curioso é que essa é uma das orações mais curtas da Bíblia.
Talvez nós diríamos uma oração medíocre. A oração de Davi só tem 2 perguntas e mais nada. Se fosse hoje, ele diria assim: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei em nome de Jesus, amém. Mas esta oração, com apenas 2 perguntas, tem um significado profundo. O que está dizendo é o seguinte: meu Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? A realidade de quem ora é que quem ora recebe resposta da sua oração. E Deus respondeu: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que eles tomaram de você, você vai trazer de volta. Deus é o Deus que age. Sabe por quê, irmãos? Oração é a maior conspiração no mundo espiritual. Oração é você conectar a fraqueza humana à onipotência divina. Oração é você conectar o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, as orações sobem do altar para o trono, e do trono vem em termos de grandes intervenções de Deus na história. Os nós da vida são desatados, as correntes são quebradas, as algemas são partidas, as prisões são abertas, e Deus liberta o seu povo quando o seu povo ora. A quarta coisa que Davi fez está escrito no versículo de número 8, versículo 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Porém, Davi e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Entendamos isso. O que Deus promete para você é vitória e não ausência de luta. É orar e agir. É orar e lutar. Quando você tem uma promessa, você não desiste, você não recua. E essa luta não é pequena. 200 dos homens ficaram para trás, cansados, exaustos. Mas se você tem a promessa, você vai à frente, você vai adiante, você não retorna, você não recua, você não dá marcha ré, você não abre mão da vitória, você não aceita nada menos do que a completa vitória. Diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou de volta as coisas grandes, as coisas pequenas, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo Davi tornou a trazer. Deus é o Deus da restituição. A grande pergunta hoje talvez seja esta: o que é que você tem ou teve recebendo de Deus que foi tirado de você? Talvez o diálogo na sua casa, talvez a comunhão ao redor da mesa, talvez o culto doméstico, talvez a alegria conjugal, talvez a pureza do coração, talvez a sua piedade, a sua consagração a Deus. Eu não sei o que é que foi saqueado da sua vida, o que é que foi tirado da sua vida, mas em nome de Jesus, tome de volta aquilo que Deus lhe deu. E eu quero concluir evocando um episódio muito interessante do livro de Êxodos. O livro de Êxodo talvez seja o livro mais eloquente sobre batalha espiritual que nós temos na Bíblia. E vocês se lembram que quando Moisés estava tirando o povo da escravidão do Egito, Faraó fez para ele 4 propostas, para reter o povo no Egito. A primeira proposta do Faraó, no capítulo 8, versículo 25, foi esta: vá, não vá, aliás, não vá, fique, não vá, fique, levanta altar no Egito mesmo, não precisa sair do Egito.
Você pode servir a Deus no Egito. E Moisés disse: não, nós vamos embora, nós somos livres, aqui é lugar de escravidão, nós vamos sair. O diabo faz o seguinte: você quer ir para a igreja? Pode ir. Você quer ser crente? Pode ir, mas não precisa mudar de vida. Essa é a proposta do faraó, essa é a proposta do diabo. Como Moisés rejeitou a primeira proposta, ele partiu para a segunda, capítulo 8, verso 28. Vá, mas não vá longe. Vá, mas fique perto. Vá, mas vão ser bons vizinhos. Vá, mas quando sentir saudade do Egito, venha fazer um turismo por aqui. Essa é a proposta de você servir a Deus e servir ao mundo, aproveitar o melhor do mundo e o melhor da igreja. Domingo você vai para a igreja, durante a semana você faz o que você quiser da sua vida. Moisés diz: não, nós vamos embora, não queremos voltar mais. Éramos escravos, agora somos livres. Então partiu para a terceira proposta, lá no capítulo 10, verso 11. Tá bom, vocês querem ir embora? Pode ir embora. Vocês de cabecinha branca podem ir, os jovens ficam, os filhos ficam. Vocês servem a Deus, seus filhos ficam no Egito servindo ao Egito. Sabe, irmãos, me parece que hoje tem tido assim uma espécie de contemporização dessa ideia de que jovem tem mesmo que curtir a vida. Há poucos dias eu tomei um susto, pastor Roster. Um líder de igreja chegou para mim e disse assim: ô pastor, eu preciso ir embora logo, porque eu tenho que buscar minha filha na boate, às 3 horas da manhã. Eu disse: não entendi o que o senhor falou. Não é que eu tenho que ir para casa mais cedo, porque eu tenho que buscar minha filha 3 horas na boate. Eu falei: mas a sua filha não tem outro lugar para ir, não? Mas o senhor, o pai dela, acha que isso é normal? O que tem de jovem crente hoje, irmãozinho, para balada, não está escrito. E acha normal. Fui certa feita convidado para pregar numa das maiores igrejas nossas. Era um trabalho da juventude. E me deram até o tema para pregar. E o pastor Rosser sabe que se quer me ver embaraçado, que é uma palavra que em espanhol significa outra coisa, me dê um tema, eu fico perdido. Mas naquela data me deram um tema: santificação. E eu cheguei e preguei. E quando eu estou saindo, o grupo da liderança de juventude me pegou pelo braço e me arrastou para uma sala. E o líder botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor é um homem retrógrado. Eu tomei um susto. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema de nós irmos para a boate? Qual é o problema de tomar nossa cervejinha no bar da esquina na sexta-feira ou no sábado? Nós somos jovens, a vida passa. Se não curtirmos agora, não vai curtir nunca. Domingo nós estamos na igreja, qual é o problema? Eu tomei um susto. Pensei que fosse até apanhar. Mas antes de ir embora, eu disse para aqueles moços: olha, eu estou indo embora, mas antes de ir embora eu preciso dizer 2 coisas para vocês. Primeiro, quero citar para vocês 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu disse o seguinte: vocês querem ir para a boate? Tudo bem, mas tem que ser para a glória de Deus. Se vocês conseguirem ir para a glória de Deus, pode ir. Quer encher a cara? Tudo bem, mas tem que ser para a glória de Deus. Se vocês conseguirem encher a cara para a glória de Deus, pode encher a cara, não tem problema. Segunda coisa, Colossenses 3,17: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Na hora que você for então para a boate, você tem que ir lá fazer o seguinte: eu estou aqui em nome de Jesus e graças a Deus porque eu estou aqui. Quando você estiver enchendo a cara, você tem que dizer: estou aqui enchendo a cara em nome de Jesus e louvado seja o Senhor porque eu estou enchendo a cara. Se conseguir, vá em frente. E até logo. E fui embora. O que eu jamais podia esperar na vida é que 10 anos depois eu voltasse à mesma igreja. A convite, é claro, eu não sou louco. É claro. E quando eu chego naquela igreja, irmãos, uma mulher me aborda com a pergunta mais inconveniente que se faz para um pastor. Por favor, nunca faça essa pergunta para um pastor. Você vai constrangê-lo muito. Ela chegou e olhou assim e falou: o senhor se lembra de mim?
Essa pergunta nunca se faz a um pastor, por favor. O senhor se lembra de mim? Eu olhei, tornei a olhar, olhei de novo, só me perdoe, mas eu não me lembro. Ela disse: eu sou mãe daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. Eu falei: meu Deus, vou apanhar agora de novo. Escapei da primeira, não vou escapar da segunda. Eu disse: o que aconteceu com seu filho? Ela me disse: pastor, Deus mudou a vida do meu filho naquele dia que o senhor o confrontou. Meu filho hoje é um homem de Deus. Meu filho hoje é um líder da igreja cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês jovens que estão aqui. Lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus. Porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Mas aí o faraó partiu para a quarta proposta. Tá bom, já que vocês querem ir, pode ir embora todo mundo. Vocês vão e os rebanhos de vocês ficam. Capítulo 10, verso 24. A resposta de Moisés foi impressionante. Faraó, você quer os rebanhos? Pois eu vou dizer uma coisa para você, faraó. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha. Até hoje eu não sei para que serve uma unha direito. Deve servir para alguma coisa. Aqui tem uma lição para nós, irmãos. Se o seu bolso ainda não foi convertido, questione a conversão do seu coração. Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A minha palavra para encerrar é esta: não deixe nas mãos do inimigo nem uma unha. Tudo que Deus lhe deu, tome de volta. Lute pela sua família. Vamos orar? Se você quiser ficar em pé para orar, nós vamos fazer isso. Ó Deus, Tu bem conheces as lutas que todos nós aqui travamos dentro da nossa casa. Nós não somos uma pessoa perfeita, nem nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. A nossa família não é perfeita. E nós temos tantas lutas, Deus, todos nós temos. E nós estamos debaixo de um ataque frontal. Mas o que nós te pedimos é que Tu guardes a nossa família, que Tu livres a nossa família de todos os dardos inflamados do maligno. Livra os nossos filhos, Deus, do laço do passarinheiro. Livra os nossos filhos de más companhias. Livra os nossos filhos de filosofias pagãs e ateístas. Livra os nossos filhos do secularismo, do mundanismo. Livra os nossos filhos de namoros que podem ser um laço na vida deles. Livra-nos, ó Deus, de sermos contraditórios no nosso testemunho dentro de casa. Livra a nossa casa, meu Deus, do ataque furioso do inimigo, em nome de Jesus. Coloca um muro de fogo ao redor da nossa casa. Proteja a nossa família. Dá-nos a bênção de chorarmos pela nossa família, de orarmos pela nossa família, de lutarmos pela nossa família, de tomarmos de volta aquilo que foi tirado da nossa família. Dá-nos vitória, Senhor, porque Tu és o Deus da restituição, o Deus da nossa vida. A Ti a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Amém.